Mensagem do céu. Vamos lá, queridos judeus messiânicos, aqui estamos nós. Estamos indo para o fim do curso, que o Eterno nos ajude. Não sei o que a gente vai estudar posteriormente a isto ainda, né? Mas nós temos agora o dever de concluir Judeus Messiânicos. Judeus Messiânicos Hebreus, capítulo 10, versículo 32 em diante. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimentos. Então, vamos dar uma paradinha aqui, queridos, porque as pessoas elas esperam que quando nós vamos conhecer o Eterno e dar, enfim, todos aqueles que fizeram uma techuvá passaram por um momento de conhecer ao Altíssimo, passaram por uma alegria sem descrição. Não tem como nós descrevermos aquilo que ocorre quando nós nascemos de novo, quando nós experimentamos pela primeira vez a vida, não é? O mundo muda de cor e nós queremos salvar o mundo. É coisa linda de se ver, não é? E acontece que logo que nós nascemos de novo, nós não passamos pelas mesmas exposições das crianças normais. Vou falar das crianças normais porque existem crianças que não viveram num ambiente comum, num ambiente que deveria ter normalidade, dos pais cuidarem, não é? Dos pais amarem, dos pais zelarem pela vida da criança. Então, mas normalmente uma criança que nasce de novo, ela nasce para a alegria da família, os familiares vão cuidar daquela criança, os titios vão paparicar a criança e todo mundo fica feliz, é claro. Os irmãozinhos são mais complexos, ou o irmãozinho ou irmãzinha, se é filho único ainda, é complexo lidar com esse princípio, vai passar pelo mesmo problema de Caim, não é? Eu estava aqui, esse meu irmão veio aí, agora ele é o melhor. E como é que isso funciona? Para mim não funciona porque eu sou primogênito, eu tenho meus direitos. Então todo mundo que já teve alguma situação como essa deveria compreender que essa concorrência ela existe e ela é algo que pode ser tratado e é uma coisa natural de ocorrer, lamentavelmente, nessa estrutura caída que nós observamos. Mas quando uma pessoa nasce de novo, ela é iluminada. Quando uma pessoa nasce de novo, nasce nesse mundo, nós dizemos que a mulher deu o quê, queridos? Quando a mulher ela tem o filho, nós dizemos o que nós normalmente utilizamos o termo ela deu à luz. Não é isso, queridos? Ela deu à luz. A criança ela está num ambiente cerrado de luminosidade e a partir do momento que essa mulher põe esse filho neste mundo, por meio do seu esforço ou por meio, enfim, de uma intervenção, essa criança passa a ver a luz pela primeira vez. Então, nós, no novo nascimento, também é chamado o mesmo termo de dar à luz. Então, nos dias anteriores em que depois que fosse iluminado, sustentaste grandes lutas e sofrimentos. Essa parte, essa porção, é a porção que nós não estamos prontos, queridos. Nós imaginamos que nascer de novo faria com que nós fôssemos queridos deste mundo, e não é o que ocorre. Esse mundo passa a ver a gente como se nós fôssemos espiões, ou como se nós fôssemos interventores no sistema. Nós somos o vírus para eles. Você precisa ter esse entendimento. Enquanto você fazia parte do mundo, você estava lá nas noites, ou bebendo, ou enfim, numa imoralidade sexual, o que quer que seja, o mundo te amava. O mundo te amava. Você passava por lutas, passava por dissabores, você que já tinha essa humanidade dentro de você, muitas vezes talvez você ficasse entristecido, dizendo, olha, não era isso que eu queria para a minha vida. Eu acredito que muitos passaram por uma situação como essa. Nós buscávamos algo que nós não sabíamos o que era. Nós buscávamos por uma estrutura que nós desconhecíamos ser possível. E a partir do momento que você é iluminado, nós acabamos passando por muitas lutas e sofrimentos
e não compreendemos. E precisamos ter entendimento que nós vivíamos num sistema e nós nos acomodávamos a tudo que o sistema falava. O sistema falava, olha, pão é na padaria, pão é todo dia. Então você ia lá e comprava o pão, até que chegou o momento que o seu corpo começou a enfermar, você começou a ter dores de articulações, você começou a ter várias coisas, daí você fala, mas o que está acontecendo? Eu comi esse pão desde pequeno. Aí você vai descobrir que o pão que está sendo vendido, a farinha está vindo contaminada com não sei o que está fazendo essas consequências. Então, olha, queridos, não é à toa que todo mundo hoje é alérgico a alguma coisa. Não é alergia de um alimento saudável, alergia é do que é colocado dentro daquele alimento. E nós estamos nesse mundo. E continuando dizendo, ora, expostos no versículo 33 do capítulo 10, como um espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos co-participantes com aqueles que deste modo foram tratados. Então, no caso dos judeus messiânicos, a coisa é bem complexa para um judeu que se converteu. Ele se converte ao Eterno por meio de Yeshua, a primeira coisa que ele é chamado pela congregação, pela sinagoga, que ele é um herege. E a partir do momento que ele é considerado um herege, aquelas pessoas doces, queridas, amáveis, as pessoas com quem eles se relacionavam, as pessoas da própria família, passa a ver ele como um risco para a comunidade judaica. E isso se estende até os dias de hoje. E a primeira coisa que acontece com o judeu, quando ele se converte, no caso Shaul HaShaliach, que era membro do Sinédrio, era um membro elevado, a primeira coisa que acontece é que os bens, a herança dele é tomada, ele não pode mais ter herança entre os filhos de Israel. Por isso que está escrito no versículo 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Esse espólio dos bens é porque era judeu, estava numa... Tudo é a sinagoga, queridos. A pessoa casa na sinagoga. Hoje aqui ainda no Brasil, nós temos o casamento em cartório, é separado. Na comunidade judaica não é assim. O casamento é feito na sinagoga, não existe cartório. O governo reconhece o que é feito dentro da sinagoga. A sinagoga, pelo menos até aqui, isso pode mudar com nova liderança que está em Israel. O novo premier pode separar o Estado da religião, mas neste momento, até hoje, a pessoa se casa na sinagoga, ela tem o casamento reconhecido em todo o território de Israel. É diferente daqui, que é necessário ser feito uma tratativa dentro do cartório. São organismos separados, a religião e o Estado. No caso de Israel, hoje, não existe muito essa separação. E aí o que acontece? Os judeus convertidos, eles se compadeceram dos judeus que estavam em cárcere e de não-judeus que se converteram e também foram presos, e eles estavam dando assistência a essas pessoas, eles estavam fazendo bem. Eles viam essas pessoas encarceradas e eles iam levar a provisão para essas pessoas. Os cárceres romanos não tinha como é aqui no Brasil, que a pessoa ela recebe comida feita no cárcere. Não é assim, não era assim naquele tempo. Então, a pessoa, se ela não tinha uma provisão, ela poderia sim morrer de fome. Tinha uma pequena distribuição de algumas coisas, mas no caso de comida, dessas questões, tinha de ter alguém que pudesse fazer, produzir e entregar para o encarcerado. E os judeus messiânicos tinham essa sensibilidade. Então o que aconteceu? Foram até lá e removeram os bens, ou seja, tuas terras não te pertencem mais, você é um herege, você negou a emuná, você negou a confiança e agora você não faz mais parte da comunidade judaica. Essas pessoas foram amaldiçoadas, se tornaram anátema para a casa de Israel por terem se convertido ao Eterno por meio de Yeshua. Eu gostaria muito que vocês compreendessem isso. E eles entendiam a religião vigente, eles compreendiam que isso era uma ação do próprio Eterno.
O Eterno estava agindo assim, e pegavam a Torá e dizia que a Torá ordenava que fosse feito isso com uma pessoa que negasse os princípios do judaísmo, embora nenhum princípio do judaísmo estava sendo negado. Os judeus estavam crentes no Mashiach prometido no Éden, profetizado por Moshe e por todos os profetas. Apenas o problema é que Israel, a liderança vigente, não testificava que Yeshua era o Messias, e até o dia de hoje ocorre assim. Muitos profetas, muitos sábios são enaltecidos entre o povo de Israel, mas apesar de Yeshua ter tido um ministério consagrado e um ministério operoso, com testemunhas acerca dos milagres que ele fez, nós não temos um livro rabínico sobre os ensinos de Yeshua. Embora o povo da época de Yeshua o considerasse um rabi e um profeta, nós não temos hoje não temos palavras, nós temos sábios que usam as palavras de Yeshua. Rabino Akiva foi um deles. Mas nós não temos muitas menções, mesmo ele tendo tido um ministério profético, um ministério de milagres, mesmo assim, nós não temos hoje menção acerca das palavras de Yeshua. Pelo contrário, nós temos muitos estudos de contestação, de contradições e de tudo que se pode elevar, mas não se faz isso sobre a vida de nenhum sábio em Israel, exceto de Yeshua. Tá bom, queridos? Vamos lá. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Quando é que, como os judeus messiânicos compreendiam, olha, vocês podem me tomar os meus bens aqui neste mundo, mas vocês não podem tomar de mim os meus bens na eternidade. Não é? Existe um paralelo, queridos, entre as coisas que ocorrem neste mundo e no mundo vindouro. Eu acho bem interessante a palavra de Abraham Avinu com relação ao rico, não é? E ao Lázaro, o Elazar, onde ele diz, olha, tu desfrutaste de muitos bens em vida, e este aqui apenas tormentos, e agora tu estás em tormentos, e este aqui encontrou a vida. Necessariamente, queridos, nós não precisamos viver em tormentos, mas todos aqueles que querem viver piedosamente no Messias e Yeshua serão perseguidos, sem exceção. Isso serve para qualquer um. É importante que você tenha entendimento acerca disso. Vamos lá. Versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Esse versículo, queridos, sem a confiança é impossível agradar a Hashem. A palavra emuná, que é traduzida por fé, que na verdade pelo menos deveria ter sido traduzida por confiança, não é? Sem confiança é impossível agradar ao Eterno. Se nós não confiarmos nas coisas que Ele nos diz, nós não confiarmos naquilo que Ele nos prometeu, se a palavra dele para nós não for digna de toda aceitação, não tem como nós agradarmos a Ele. Queridos, imagine que você está convivendo com uma pessoa que tudo que você fala a pessoa desconfia, não é? Tudo que você fala a pessoa fica em dúvida. Vindo de você, como é que você pode ter uma comunhão com essa pessoa? Não é? A comunhão, ela se faz na medida de que exista confiança. E o Eterno é digno de toda confiança, compete a nós confiarmos nele. Ele é digno de confiança, mas compete a nós confiarmos nele. Tá bom? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade do Eterno, alcanceis a promessa. Versículo 37, porque ainda dentro em pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia,
o meu justo viverá pela emuná, pela fé, pela confiança. É muito importante para nós, queridos, termos entendimento do quanto nós precisamos confiar no Eterno. Algumas coisas bagunçam um pouco o nosso caminho, porque nós não sabemos o tempo nem o modo, nós temos de depender totalmente do Eterno. Nós sabemos dos acontecimentos que estão por vir, mas nós não sabemos nem do tempo e nem do modo. E o Eterno deseja que eu e você possamos ter entendimentos também sobre o tempo e sobre o modo. O Eterno deseja que tanto eu quanto você tenhamos essa expectativa e essa esperança acerca do tempo e do modo que o Eterno deseja agir. Não é? Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Nós precisamos confiar mais do que tudo, queridos, na nossa vida. Eu e você precisamos estar certo da vinda de Mashiach. A gente tem várias canções judaicas que tratam sobre Anima Amim. Nós temos confiança, é algo que o judeu repete isso continuamente. Nós temos confiança de que Mashiach virá. Porém, amados, hoje eu digo e declaro a vocês, Mashiach não virá enquanto nós não estivermos, não vou dizer desesperados, né? Mas enquanto a nossa única esperança não for isso, né? Enquanto a nossa única esperança, a única esperança das nossas vidas não for, não se colocar nesse aspecto da nossa identidade como pessoas. Enquanto ainda, queridos, sobrarem projetos, sonhos para a nossa vivência nesse mundo tenebroso, nós ainda estaremos fazendo planos e projetos esperando no dia do amanhã. Esperando que amanhã nós vamos ter uma mudança de vida, de procedimento. E quantas pessoas hoje se atormentam na sua vida esperando realmente que as coisas possam voltar. Há pessoas que acham honestamente que esse mundo que nada tem para nós, ele já nos ofereceu alguma coisa positiva. E muitos desejam a volta da sua vida anterior, uma vida onde as pessoas tinham projetos e planejamentos nesse mundo que foram completamente afetados com relação a essa pandemia. É importante que eu e você tenhamos entendimento que se a nossa esperança com relação ao eterno está exclusivamente ligada a este mundo, nós somos as piores das criaturas. Né? As piores das criaturas. Vamos lá? O texto que nós estamos lendo está em Abacuque 2, nós já estudamos, não é? Abacuque 2, versículo 3 e 4. Vamos lá. Vamos lá. Porquanto a visão ainda está para se cumprir e no tempo determinado, mas se apressa para o fim não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela confiança. Esse é o texto que é baseado, como nós estudamos também, já o livro de Abacuque, e nós estamos agora lendo um texto que é removido para apresentar como o autor de Judeus Messiânicos faz com tudo que ele apresenta. Uma das coisas, queridos, mais complexas é de nós vivemos pela emuná. Porque essas pessoas para quem se destina esta carta, elas haviam perdido tudo. Elas haviam perdido suas propriedades, sua moradia, sua dignidade. No caso de Shaul HaShaliach, eu acredito que quem acompanha os outros estudos sabem que para ele ser membro do Sinédrio ele era um homem casado. Possivelmente a mulher o deixou ou a própria família pressionou para que houvesse essa... O Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, era uma pessoa proeminente até que aceitou uma conversão eterna por meio de Yeshua. Mas ele era uma pessoa proeminente até que
ele passou por esse processo de conversão. E nós não sabemos mais nada sobre a família dele. Nós só sabemos que ele era casado porque ele era membro do Sinédrio. Mas nós não sabemos absolutamente nada sobre o que aconteceu com essa esposa, se ele tinha filhos, se ele não tinha. Então as pessoas no início da história da Keilah, na história da congregação original do Eterno, dos santos, as pessoas pagavam um preço elevadíssimo pela sua confiança. E as Escrituras continuam: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não é? Nós não somos daqueles que se retrocedem para a perdição. Nós precisamos ser daqueles que caminham na direção sem nos determos. Isso não é fácil, queridos, não é fácil. Nós temos alguns sentimentos no nosso espírito que nós até chamamos de sentimento de sobrevivência, onde nós temos alguma dificuldade diante de qualquer desafio que possa operar nas nossas vidas, e um dia nós podemos ser provados se realmente nós somos crentes ou não. Um dia eu e você podemos estar na condição de Shaul HaShaliach, onde ele teve de perder absolutamente tudo. Ele perdeu família, ele perdeu bens, ele perdeu alguns parentes ainda o recebiam. A gente vê ele na casa do sobrinho, que invadem aquela casa, roubam os bens, espancam, não é? Nós vamos ver o sobrinho dele também alertando ele que estavam querendo assassiná-lo, sinal que membros da família dele estavam conspirando para que ele fosse assassinado. Se você estudar o curso de Atos da Ruach HaKodesh, você vai compreender que quando o Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, tomou uma decisão de conversão, foi uma decisão sem volta, e ele acabou morrendo realmente por causa disso. Não é? Ele acabou morrendo por causa da confiança que ele abraçou. Não é? Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da emuná, da confiança, para a conversão da nossa alma. Nós estamos no curso de conversão das nossas almas. Eu e você estamos caminhando para a nossa alma ser redimida. E aí nós entramos no capítulo 11 de Judeus Messiânicos, um texto bem complexo. Ora, a confiança é a certeza das coisas que se esperam, a fé, a emuná, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra do Eterno, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, nós vamos hoje ter várias discussões no mundo sobre este mundo ser uma holografia, nós estarmos dentro de um mundo completamente virtual, uma vez que foi uma plataforma estabelecida sobre o nada. Então muitas pessoas discursam hoje, e isso faz todo sentido para muitas pessoas. Mas nós temos tantas lutas nesse mundo, meu querido, minha querida, muitas vezes eu e você não queremos estar aqui. Mas os Shedim querem um corpo para viver aqui, os demônios querem viver aqui. Os espíritos imundos querem estar aqui. Os espíritos malignos desejam estar operando nesse Olam. Esse Olam é extremamente precioso. Nós temos oportunidade única de influenciarmos outras almas aqui. Esse tempo que eu estou dedicando a você, nesse período que nós estamos juntos, é um tempo único que eu só posso fazer neste Olam, nesse mundo, aonde nós estamos. Existem várias atuações de intervenção do Todo-Poderoso sobre esta terra, da atenção dele sobre aqueles que o amam. E o Eterno certamente, dentro e breve, aquele que vive virá, e não tardará. E se nós achamos que está demorada, porque os antigos já diziam que Shaul HaShaliach acreditava que Mashiach ia voltar na geração dele, embora todos aqueles que partem tenham o seu encontro com Mashiach. E nós precisamos estar prontos para isso. Nós precisamos estar preparados para esta questão.
A emuná é a certeza, a confiança é a certeza das coisas que se esperam. Mashiach disse que cada um de nós recebeu a confiança. Cada um de nós recebemos uma medida de confiança. A questão é o que nós fazemos com esta medida de confiança, queridos. Eu já tratei com vocês em outros lugares, porque é um tempo, amados, onde as pessoas elas têm muito medo. Muito medo. É um tempo onde as pessoas estão perdidas. E nós temos uma lista, nós já tratamos sobre isso, Risgalos 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do lago que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A lista, amados, é encabeçada pelos covardes. A covardia. Yeshua várias vezes, amados, ele perguntou isso para os seus talmidim: por que vocês são tímidos? Por que vocês são tímidos? Várias vezes ele pergunta. E é isso que me motiva. Até que ponto nós vamos viver dessa maneira? Marcos 8:26 perguntou-lhe então Yeshua: por que sois tímidos, homens de pequena emuná, de pequena confiança, de pequena fé? É importante, amados, em outra ocasião, Matitiago 8:26 e o outro Marcos 4:40, ora, então Yeshua lhes disse: por que sois tímidos, tão tímidos? Como é que não tendes confiança? Todas as vezes que Mashiach menciona a timidez, ele associa com a nossa falta de confiança no Eterno. E o que estão querendo arrancar das nossas vidas é a confiança no que ele fala. É a confiança nas coisas que ele prescreveu. Será que é mais fácil você confiar numa receita que vai fazer você ficar mais magro, mais desintoxicado, mais musculoso, musculosa, mais isso? Ou você confiar no que as Escrituras dizem para você? O que é mais fácil você crer hoje? Uma pessoa que você não conhece, não sabe de onde veio, não sabe a origem. Não sabe a origem daquela informação. Um artigo passa a ser mais confiado do que a palavra de Hashem. Queridos, os artigos eles podem ser confiados se eles estiverem completamente centrados no que a palavra do Eterno diz para nós, queridos. Essa é a seleção que eu faço da verdade. E mesmo assim encontro pseudas verdades, queridos, nas publicações. A verdade desapareceu, essa que é a grande verdade. E as pessoas que falam a verdade são caçadas. Queridos, eu queria tanto falar muitas coisas com vocês. Eu tenho procurado como é que eu vou falar essas coisas com vocês. Como é que eu vou falar com vocês acerca dessas questões, fazendo uma parábola? Será que a gente vai fazer uma parábola, fazer uma representação lá no Nitzaron, contando toda a verdade? Eu não faço ideia, queridos. Eu não faço ideia. Queridos, vocês sabem quando uma arma nuclear, um minério, ele é enriquecido, aquele minério atômico, não importa qual seja, qual minério nós estejamos falando, mas quando aquele minério atômico ele é enriquecido, não tem volta. Vocês sabiam disso, queridos? Vocês acompanharam aí o Césio, que foi lá em Goiás, eu acredito Goiânia, não me recordo a cidade nesse momento. Mas você sabe, a contaminação por césio era uma quantidade de um material enriquecido para raio-x de consultório odontológico, que foi parar no lixo. Foi descartado do modo indevido. Contaminou todo mundo, queridos. Queridos,
por meio do engano. Pessoas podem estar tomando decisões que não têm volta na sua vida. E nós temos a palavra do Eterno nos dizendo todo o tempo que nós devemos fazer, as decisões que nós devemos tomar. Nós devemos consultar Hashem, porque sem emuná é impossível nós agradarmos a Ele. A emuná é a certeza, eu tenho certeza que aquele que vem virá, não tardará. Se Ele não voltar no curso da minha vida, Ele vai voltar para mim quando a minha vida terminar o curso, queridos. Nós precisamos ter essa confiança. Nós temos de ter convicção dos fatos que nós não podemos ver. Nós não podemos ver, a maior parte de nós não pode ver enquanto vivo. Estevão viu o Eterno, mas morreu na sequência. Ninguém viu o Eterno e viveu. Estevão viu o céu aberto, o Eterno, Mashiach à sua destra, mas ele morreu na sequência, por isso que ele viu. Ele não ia viver. Nós não podemos ver muitas coisas que estão acontecendo nas regiões celestiais, mas eu confio que o Eterno vai trazer seus malachim sobre as nossas vidas. Ele sabe do que nós somos feitos, que nós estamos vivendo, queridos. Ele sabe que nós estamos sendo acuados, nós estamos num tempo sem precedentes, amados, e nós temos de clamar por Ele, clamar como Israel clamou no Egito, e lembrar que nós estamos clamando depois, porque nós também queremos ser atendidos, mas do nosso modo. Nós queremos ser atendidos, mas no nosso próprio modo. Lembre-se disso. Que o Eterno possa falar ao seu coração. Possa trazer sobre você a certeza da confiança daquilo que Ele tem preparado. E os antigos tiveram bom testemunho. Nós vamos compreender como é que os antigos confiaram. Qual é a proposta do Eterno para a sua vida? Na próxima aula nós vamos tratar sobre o que os antigos, como os antigos se prepararam para a obediência e o que eles fizeram que agradou tanto ao Eterno ao ponto das bênçãos de Abraham, Isaac e Jacob alcançaram minha vida e a sua vida no dia de hoje, pelo que eles fizeram. E quando nós agimos como essas bênçãos estão sobre as nossas vidas também. É um tempo de grande luta e grande dor. E eu oro para que todos nós sejamos aprovados. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor para o bem. Pedimos que o Senhor, Pai amoroso, possa nos ajudar a fazermos tudo que procede do Teu coração na terra dos viventes, que nós possamos ter confiança e não voltarmos correndo como pessoas que estão amedrontadas diante dos desafios. Nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e nos tem feito bem. Ajuda-nos a confiar, Pai, a confiar em quem o Senhor é. Toda a Tua palavra é verdadeira, tudo que o Senhor manifesta é verdadeiro. Nos ajude a nos aproximarmos do Senhor em espírito e em verdade. Pai, cura meus irmãos, fortalece a vida daqueles que estão necessitados de portas de trabalho. Eu te peço pelos casamentos que haja unidade. Dá-nos soluções na área de saúde. Ajuda-nos a ver o bem, Pai, a vivermos embaixo daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu te suplico, Pai querido. Pai, que nós possamos estar em unidade e vivendo em novidade de vida. Verdadeiramente, Pai, sabemos que as opressões virão, mas o Senhor é maior do que as opressões. Guarda, meus irmãos, com o poder da Tua mão. É o que eu te suplico, Pai. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.